estão ouvindo esse tipo de coisa, né? Há um movimento em universidades, especialmente na área de humanas, para tentar inserir isso na educação pública. Eu mesmo, eu não, né? Estou livre disso, mas eu acompanhei de perto, né? Eu participei de uma aula chamada Projeto de Pesquisa na Universidade Metodista, e você tinha ali alunos de várias áreas, né? Minha área era de Bíblia, de Antigo Testamento, que eu estava pesquisando. Mas havia ali algumas estudantes identificadas como feministas, né? E alguns dos seus projetos ali, tanto de pesquisa de doutorado quanto de mestrado, envolvia essa questão da educação de gênero em escola, ou essa discussão de gênero nas igrejas. Então, elas estão empenhadas nisso, em inserir essa questão no debate público. E às vezes a gente escuta, para nós, a gente sempre associou gênero com sexo, né? Gênero e sexo é uma coisa, quer dizer, sexo masculino, sexo feminino, mas elas têm atribuído um outro sentido para essa palavra gênero, tentando dissociar aquilo que nós somos fisicamente com o nosso, que eles chamam de papel social, aquilo que nós dizemos e fazemos em sociedade. Então, no segundo slide, eu vou pedir para colocar o segundo slide aí. Essa é uma série que passou no Fantástico, segundo semestre do ano passado, se não me engano, finalzinho do primeiro, chamado Quem Sou Eu? Aí nessa série, a ideia era exatamente mostrar a tensão, as dificuldades, os dilemas, o processo de até mesmo de alteração, tentativa de alteração de sexo biológico por parte de pessoas que se diziam transgêneros, né? E ali quem assistiu essa série viu a tremenda confusão. E não foi a primeira vez. Alguns anos atrás, eu lembro de estar assistindo Fantástico com a minha esposa. Hoje a gente não assiste mais, né? Hoje a gente assiste Macha e Urso, Doutora Brinquedos, né? E assim por diante. Eu não tenho assistido ultimamente. Mas, falando, algum tempo atrás, falando de uma criança que os pais estavam, que era do sexo masculino, que os pais estavam criando como menina, e tendo uma briga danada no colégio para que a escola aceitasse que esse menino, né, que se achava menina, usasse também no banheiro feminino, né? Tá? Só que isso está chegando aqui também. Não sei quantos acompanharam uma reportagem sobre a Universidade da PUC em São Paulo, em um andar onde a ideia era criar um banheiro unissex. Existe o banheiro unissex lá. Então, tanto homens quanto mulheres usam o mesmo banheiro. E a ideia é realmente vencer o que eles chamam de barreiras de gênero. Está chegando um ponto em que eles não querem mais ter essa definição, que é uma definição tradicional da cultura ocidental, masculino-feminino. Eles querem romper totalmente qualquer tipo de distinção, né, de nuance, de diferença, e colocar essa questão da sexualidade, ou até mesmo a questão de gênero, como algo irrelevante. Foi um processo de decadência e hoje a gente está chegando nesse ponto. Quem tem filhos pequenos talvez está tendo que lidar com isso, professores tentando colocar essa ideia. Eu tenho educadoras na minha igreja, né, pedagogas, que têm falado de situações em que professores falam: não, mas a criança, ela tem que, mesmo sendo menino, ele tem que brincar com boneca para ver o que ele se identifica mais. Então a gente precisa estar muito atento para isso. Hoje eu quero tentar descrever um pouco mais esse movimento. Assim, a gente tem 1h10, por 1 hora. Então vai ser mais uma descrição desse movimento, e eu vou tentar só retomar alguns pontos do projeto de criação. Quando Deus fez homem e mulher, quando Ele fez o ser humano, como essa questão da sexualidade não é apenas uma coisa pro forma, não é apenas uma coisa externa. Isso diz respeito a quem nós somos. A sexualidade é uma questão que a gente chama aí na discussão filosófica de ontológica, quer dizer, ela tem a ver com quem eu sou como ser humano, né? Ela tem a ver com a minha identidade. E esse movimento, que muitos chamam de ideologia de gênero, o movimento gosta de chamar de perspectiva de gênero, uma palavra menos carregada, por isso que eles usam perspectiva de gênero, tem tentado romper essa ideia de que a sexualidade está ligada à nossa identidade. Então, vamos ver esse vídeo, vou pedir para passarem, por favor. Então, fique bem atento, né? Conta a história de um rapaz que quer ser menina, mas vocês vão ver a confusão dessa história da perspectiva de gênero. Nos últimos 2 domingos,
domingos a gente mostrou aqui como é difícil nascer com o corpo de uma mulher e pensar como um homem. Ou o contrário, se sentir mulher, mas ver a imagem de um homem no espelho. Uma angústia que se manifesta já na infância, mas é só na vida adulta que os transgêneros podem dar o passo definitivo no processo de transição, a intervenção cirúrgica. Uma decisão difícil para essas pessoas que desde muito cedo sofrem com a rejeição. Que está desempregada, mas sonha em ser produtora cultural. Ou a Dandara, que sonha em ser atriz e hoje é assistente administrativo. O Gustavo é gerente de loja e sonha em ser professor de educação física. A Renata é recepcionista e sonha em ser cantora. O Robes é stripper e sonha em ser administrador. A Rafaela é prostituta e sonha em ser coreógrafa. Já a Luísa quer ser engenheira e está conseguindo estudar para isso. Mas o caminho que a trouxe até aqui não foi fácil. Tive que encarar muita coisa, muito preconceito. Em diversos momentos assim que eu percebi que isso era uma coisa séria para mim, eu fui tratada com ignorância, tratada de forma muito ruim mesmo, sabe? Desde a infância que eu escuto frases como anda direito, engrossa essa voz, homem não pode ser mulher. Você apanhou dentro de casa? Já apanhei. Por quê? Por simplesmente dançar igual mulher, por exemplo. A família da Luísa é da Serra do Cipó, em Minas Gerais. Eu fui militar e eu venho de uma cultura assim dos pais rígidos, os pais que no entendimento deles, homem, mulher, mulher. E neste mundo não havia lugar para um menino afeminado, muito menos para uma menina num corpo de menino. Eu me olhava no espelho todos os dias e falava, eu acho que eu sou uma aberração da natureza. Chorava? Chorava. Com quantos anos se perguntando quem sou eu? 22, né? 22 anos. Porque aí, a partir dos 23, né, eu já comecei a me orientar. Ainda era desorientada, mas comecei a me orientar melhor. O caminho dela começou a ficar mais claro quando decidiu procurar ajuda médica. Meu primeiro atendimento foi pelo Sistema Único de Saúde. Eu tive uma crise de síndrome do pânico, fui levada para o hospital e chegando lá, explicando meu caso para a médica, ela me encaminhou para o psicólogo. E essa psicóloga, no caso, me fez uma investigação básica da minha infância, onde eu revelei um pouco desse sofrimento que eu passei, mesmo porque isso estava tudo ainda escondido na minha mente, sabe? Ela chegou para mim e falou, mãe, eu acho que eu sou transexual. Mas o que é isso, transexual? É gay? Ela falou, não, eu sou uma mulher no corpo de homem. Eu fiquei assim, passada, sem entender. Aí ela começou a me explicar, eu comecei a procurar saber tudo sobre isso. Eu falei, meu Deus, e agora, o que vai ser? Depois eu fui vendo que era uma coisa assim, própria da natureza, né? Não era uma coisa assim, de opção, né? E aos poucos, Luísa foi se reconhecendo. Eu comecei a usar roupas femininas dentro de casa, me observar muito no espelho e tal, e fui percebendo que realmente era aquele o meu problema, era um problema de identidade. E essa transformação do corpo dela para a mulher foi muito difícil, foi complicada, a forma de vestir, a forma de se revelar, foi muito difícil, por causa disso, por causa do conceito local, você entendeu? A sociedade local lá também não aceitava. O julgamento da Alice será pela Rainha de Copas, mas neste momento da jornada, ela está mais segura sobre quem ela é e também sobre quem ela quer ser. Uma segurança que a Luísa conquistou quando passou a contar com o apoio da família e de uma grande amiga, a Graziele. Emprestei muita roupa, foi tipo assim, foi aquela mudança e eu acabei me envolvendo naquilo.
Até que chegou o momento de Luísa começar um tratamento hormonal. Foi aí que ela se deu conta de que logo teria de abandonar outro sonho, o de ter um filho biológico. Eu sabia que eu não ia poder mais ter filho, né? Porque o meu sistema endócrino ia ser alterado. Ia ficar estéril. E eu ia ficar estéril. Antes de começar todo o processo, Luísa procurou a amiga Graziele e fez uma proposta. E a gente decidiu ter um filho. Eu estaria aquela coisinha. É um filho de duas amigas. Um filho de duas amigas. Vocês nunca tiveram romance? Não. Só amizade mesmo. Uma relação amorosa, mas de amizade, né? E hoje, como é que vocês dividem a guarda da criança? Bom, no início, ele ficou com ela até desmamar, né? Aí, depois que ele não mamou mais, ele veio morar um tempinho comigo e ela está se estabelecendo lá em Belo Horizonte, né? Onde ela está trabalhando. E depois que ela estiver estabilizada, a gente já está conversando em compartilhar a guarda. Uma família nada tradicional, você falou. Nada tradicional. Era isso que totalmente você queria. fora do padrão, assim. Era isso que você queria. Esse vídeo mostra um pouquinho como é que a nossa sociedade tem lidado com essa temática, revertendo o ideal de Deus, revertendo aquilo que Deus estabeleceu desde o processo da criação, né? É o tipo de vídeo que emociona o sujeito que assiste, né? É o tipo de vídeo feito para mexer com as emoções e para tentar inserir na cultura uma mudança de mentalidade, quer dizer, aquilo que a gente sempre entendeu como natural e como normal, que é um homem, né, ter corpo de homem e viver como homem, uma mulher ter corpo de mulher e viver como mulher, essa perspectiva de gênero, esses vários grupos espalhados pelo mundo têm trabalhado para, no nível inclusive político, mudar a maneira como a nossa sociedade pensa. E essa reportagem, eu não sei quantos tinham visto essa reportagem aqui, antes já. Ok, algumas pessoas tinham assistido, né? São várias reportagens. Eu tive até que cortar, porque uma parte dessa reportagem fala de um homem que é mulher, que quer ser mulher, né? Que se veste como mulher, uma coisa extremamente confusa. Né? Mas nós precisamos estar atentos para isso, porque as pessoas vão discutir essa questão de gênero, vão falar que na verdade é uma questão científica, quando não é. Toda essa discussão sobre perspectiva de gênero, ela começa em meados dos anos 50, né, do século XX, de volta de 1955, 56, com um pesquisador que cria essa terminologia e faz essa distinção entre sexo e gênero. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O próximo slide, eu pedi para passar no próximo slide, nos apresenta essas questões introdutórias. A tendência da nossa sociedade é praticamente tornar igual homem e mulher, mas é muito interessante que ainda assim eles fazem esse processo de reversão de sexo, trabalham com a ideia de papel social, mas ainda assim eles querem nivelar, querem que homens e mulheres sejam iguais, façam as mesmas coisas, tenham exatamente os mesmos papéis, né? Mas ainda insistem que existem papéis sociais em cada cultura. Então é uma coisa muito confusa. Na verdade, essa maneira desses grupos enxergarem a vida, enxergarem o mundo, tem gerado não mais ajuste e acerto, tem gerado mais confusão. Porque aí no próximo slide tem algumas, na verdade, duas perguntas que ficam sem resposta. Né? Se não existe nenhuma diferença entre o quer ser homem quer ser mulher, né? Que tipo de resposta o pai poderia dar para o seu filho que perguntasse: papai, né? O que significa ser homem e não mulher? Em que aspectos um menino é diferente de uma menina? Se eles querem praticamente anular as distinções que existem. Como os pais devem educar suas filhas a serem mulheres e os seus filhos a serem homens, se basicamente as distinções estão sendo tiradas. A maneira como eu, homem, lido com uma mulher é diferente da maneira como eu lido com um homem.
por exemplo, o tipo de brincadeira, a maneira que meninos brincam uns com os outros, isso é natural da masculinidade deles, né? Às vezes até brincadeira de lutinha ou coisas desse tipo, né? É diferente da maneira como o menino vai tratar uma menina, como ele vai lidar com a menina, né? E essas distinções são naturais, fazem parte da nossa natureza. Eu estou indo para a segunda filha, né? E é muito interessante observar, o meu irmão tem 2 meninos, né? Como eles são diferentes da Catarina, a minha filha mais velha, né? Como eles agem um com o outro de modo diferente, como eles têm características diferentes. Isso faz parte da identidade deles. A minha filha, ela não se torna mulher simplesmente porque a gente dá uma boneca para ela brincar. Isso faz parte do ser mulher, mas ela é mulher como parte da identidade dela, como parte de quem ela é, como Deus a fez. Então nós precisamos resgatar essas verdades que estão lá em Gênesis 1 e 2, ao lidar com essas questões. Eu quero tentar, eu vou ficar bem atento no horário, para no finalzinho a gente voltar para Gênesis 1 e 2, mas eu queria pelo menos discutir um pouco essa questão mais conceitual, histórica, para a gente entender um pouco como funciona e como é que a Bíblia lida com isso, como é que a Bíblia responde para essa questão de gênero, né, para essa discussão sobre gênero. Então, podemos passar para o próximo slide aí, sobre gênero. Você tem aí uma visão do conceito do que é gênero, né? Então, nessa discussão, nessa categoria aí de discussão, aliás, só um parênteses aqui, não sei quantos viram toda a mobilização que teve ano passado, né? Acho que foi em novembro, com a vinda de uma senhora, que a gente não sabe, assim, é uma senhora, né? Mas ela quer às vezes se identificar como homem, como mulher, ela já se diz alguém que está além do gênero, né? Que é a tal da Judith Butler. Quem não acompanhou aí redes sociais, discussão, tentando fazer um boicote, ela ia falar em um espaço público, alguns espaços públicos em São Paulo, e o pessoal protestando, discutindo e tudo mais. Ela é uma das principais pensadoras sobre essa ideologia de gênero, né, que tem disseminado isso como uma espécie de nova ordem mundial. Essa discussão da ideologia de gênero, ela chegou nessas organizações mundiais, como Unesco, como ONU. Para vocês terem uma ideia, palavras como homem e mulher, nas últimas conferências da ONU e da Unesco, elas quase que sumiram, elas foram bastante reduzidas, né? Em vez disso, tem se usado o termo gênero, que aparece centenas de vezes nos seus documentos, né? Então, uma tentativa de, a partir desses órgãos mundiais, com apoiadores, né, pessoas que financiam isso, impor aqueles que são países membros, né, da ONU, a aceitarem esse tipo de política. Então é uma minoria da sociedade que tem já trabalhado há muito tempo nisso, né, e que hoje está tentando impor a sua visão minoritária sobre a grande maioria da nossa sociedade. Então, o que gênero não é para esse pessoal? Né? Esse pessoal diz o seguinte: gênero não é mais algo biologicamente dado ou inscrito na natureza humana, nem algo que tem a ver com a anatomia do corpo da pessoa. Então eles separam o sexo biológico, ok, masculino, feminino, do gênero. Como a gente viu nessa reportagem, o rapaz, certo? Era um rapaz que tinha um corpo masculino, se dizia do gênero feminino. Mas muito interessante que esse rapaz que se dizia do gênero feminino teve relações sexuais com uma amiga e gerou um filho. É uma coisa bastante confusa, porque em certo sentido, no relacionamento com essa amiga, ele desempenhou o papel masculino para poder ter esse filho. Então, aí começa um pouco a confusão. Alguns outros pontos que estão aí. Então, gênero refere-se, então o primeiro ponto aqui, ao papel sexual tal qual é sentido e experimentado pela pessoa. Então, olha que coisa confusa. Eles querem anular as distinções de gênero. Um homem e mulher tem que ter os mesmos direitos, fazer tudo a mesma coisa, ser tudo igual. Por outro lado, eles reconhecem que cada cultura identifica um papel que é próprio da mulher e um papel que é próprio do homem. E aí eles vão dizer, o gênero tem a ver com isso.
com o indivíduo que, sendo do sexo masculino, ele se identifica no âmbito social realizando papéis femininos. E por isso ele vai dizer, eu sou do gênero feminino, embora eu tenha o sexo masculino. Olha a confusão. Segundo ponto aí, ao papel sexual como grandeza socialmente e culturalmente transmissível. Então, ligado à cultura que eu já mencionei. Terceiro ponto, ao papel sexual como decisão de cada pessoa em sua autonomia e liberdade. Veja só, o nosso mundo quer ser tão livre, mas tão livre, que eles dizem assim, olha, para você ser verdadeiramente livre, você tem que estar disposto até mesmo a transcender a sua natureza biológica. Então, para eles, esse rapaz do vídeo, né, que se identifica do gênero feminino, ele está sendo muito livre, porque ele está transcendendo a própria natureza dele, ele está indo além da própria natureza, dizendo, eu sou aquilo que eu quero ser. Então, é esse o conceito de liberdade. Embora a gente viva num mundo onde há regras, onde há um modo de funcionamento, onde há leis muito claras, faz parte dessa cosmovisão pós-moderna tentar romper qualquer barreira fixa, né? Tentar romper qualquer tipo de limite, a tal ponto que você tem esse tipo de aberração, né? Em que um rapaz vai fazer cirurgia para mudar toda a sua natureza física, embora ele continue sendo homem, né? Como criado por Deus. Próximo slide. Vou pedir que projetem, podem projetar tudo aí. Vocês estão vendo aí embaixo a foto, né? Não, pode isso, ótimo. Vocês estão vendo aí embaixo a foto da conhecida, né? A Simone de Beauvoir. Talvez vários de vocês já ouviram falar de Simone de Beauvoir. Ela era uma feminista, né? Você tem aí, viveu de 1908 a 1986. Ela escreveu um livro, ficou muito conhecido. Ela é uma, vamos dizer assim, das mães do feminismo mais contemporâneo, né? Ela que deu um bom solavanco para o movimento, e ela escreveu um livro chamado Segundo Sexo, né? Então esse livro você acha facilmente por aí, um livro chamado Segundo Sexo, onde ela tenta mostrar como a cultura ocidental, na perspectiva dela, é uma cultura patriarcal, onde as mulheres geralmente desenvolvem papéis subordinados aos homens, né? Ela vê esses papéis das mulheres, os papéis tradicionais, que inclusive são bíblicos, né, como papéis subservientes, né? E a Simone de Beauvoir tem a ideia de falar, não, nós precisamos quebrar, romper essa cultura, que ela chama de patriarcal, e tornar a mulher com os mesmos direitos, até mesmo com a questão do uso do corpo. Por exemplo, muito comum você ver feministas dizendo que a grande liberação feminina vai ser quando você tiver, ou já estão desenvolvendo, né, esse processo de gestação de bebês fora do corpo feminino. Afinal de contas, se o homem não precisa carregar uma criança durante 9 meses, o que a mulher precisa? Na cabeça delas. Então você tem já essa aberração da ideia de que, bom, a mulher vai ser verdadeiramente livre, igual ao homem, a partir do momento que ela não precisa mais gestar um bebê na sua barriga. Muito ligado ao movimento feminista, vocês vão perceber isso, e isso floresce bastante, nessa época dos anticoncepcionais. Essa possibilidade da mulher, assim como o homem, não precisar gerar crianças, conceber crianças, dela escolher o que ela faz com o corpo dela, se ela quer ou não ter filhos. Então, há uma ligação muito forte entre o boom, o estouro, né, do processo de produção de anticoncepcionais. Não que seja errado usar, tá, gente? Mas tem uma ligação histórica, né? Esse é o ponto. A questão do movimento do aborto, né? Vocês já devem ter escutado muito essa discussão. Não, a mulher é dona do corpo dela, né? Ela tem o direito de escolher o que ela faz com o corpo dela, né? Aí, se ela não quer ter filho, na perspectiva desse pessoal, então ela pode eliminar o filho que está dentro da barriga dela, né? Sem lidar, por exemplo, com o dilema de que tem uma vida ali, que tem um ser humano ali, né? Que não cabe a mulher tirar a vida desse ser humano. Isso pertence a Deus, não a ela. Então, todos esses movimentos de tentar tornar a mulher cada vez mais próxima do homem, na maneira como ela lida com o seu corpo, também vem desse movimento feminista. E a Simone de Beauvoir, ela tem uma frase que está aí, em que ela diz, né, não se nasce mulher, fazem-na ou tornam-na mulher.
a ideia básica é que mulher é um papel social. A ideia é que mulher é um papel social que a nossa cultura, por exemplo, atribui a meninas, ou trabalha com meninas para brincarem com bonecas, para verem a vida no lar como algo positivo, né? Aprender a fazer comidinha, cuidar, ter um bebezinho. A minha filha está cheia de bebê lá, né? Eu já sou avô, gente, eu já sou avô, né? Ela chega com as bonecas dela no meu escritório e fala: vovô, olha aqui as suas netinhas, né? Isso faz parte da nossa cultura, né? E ela, como menina, ela tem uma inclinação para isso, né? O cuidado materno, né? 2 anos e meio de idade. E eu estou criando minha filha para ser aquilo que Deus a fez, né? Mas na visão feminista, isso é uma maneira que eles chamam opressora de criar uma menina. Então, eles estão dizendo: olha, ela só brinca de boneca ou só faz coisas de mulher porque você assim a cria. Eles não conseguem ver a questão da feminilidade como algo ontológico, como algo do ser, como algo da identidade da minha filha, e não como algo que é simplesmente um papel social. Esse é o problema do feminismo. Então, vamos dar um pouquinho mais aí no próximo slide. A própria Beauvoir, né, isso que eu acabei de mencionar para vocês, né, o objetivo final do movimento feminista, isso é uma frase dela, tá? É eliminar a diferenciação entre os sexos. A meta é a ectogênese. O que é ectogênese? Ou seja, a possibilidade de ter filhos fora do corpo feminino. Então, sob o vocábulo de gênero é apresentada uma nova filosofia da sexualidade, a tal ponto que a coisa está tão confusa que gênero começa a se tornar uma coisa banal, e começa a se tornar uma coisa que todo mundo, você pode ter milhares de gêneros. Não sei quantos acompanham às vezes esses cafés filosóficos, né, que a CPFL Cultura patrocina. Eu gosto de assistir. E num desses cafés você tinha o Leandro Carnal, professor da Unicamp, né? Ele é carnal mesmo, né? Não estou sentindo. Mas o Luiz Felipe Pondé e o Mário Sérgio Cortella, né? E numa das falas o Carnal fala assim: olha, gênero, nós temos nesse mundo 7 bilhões de gêneros, né? No sentido assim de que cada pessoa é um gênero diferente. Então, gênero começa a tornar uma palavra banalizada, você não sabe mais o que ela quer dizer. Embora se reconheça que existem papéis sociais definidos pela cultura, em que o macho, né, o homem age de uma forma, fêmea, a mulher age de outra, né, eles tentam eliminar completamente essa diferenciação. E aí a gente tem, começando com o estudo de um psiquiatra, essa discussão, isso vai para o movimento feminista, que vai usar bastante o conceito de gênero, e finalmente o movimento homossexual, era tudo o que eles queriam, não é verdade? Então, o homossexual, que é visto como alguém que age contra a própria natureza, é essa a perspectiva, por exemplo, de Romanos capítulo 1, né, alguém que começa a ter relações, né, a desempenhar o papel que é contrário à sua natureza, a natureza que Deus deu, agora ganha uma justificação científica, entre aspas, para não agir mais de acordo com o seu sexo biológico. Então o gênero começa a legitimar esse tipo de comportamento. E a gente tem aí a Judith Butler, né? Eu vou pedir para o próximo slide aí, em que ela diz o seguinte: veja só o que ela fala sobre essa questão do papel social. Ela fala: o gênero não é o resultado casual do sexo. Olha só a diferença aí entre sexo e gênero, tá? Nem é aparentemente tão fixo quanto o sexo. Ele é um estado construído, radicalmente independente do sexo. Um artifício em flutuação livre, que tem por consequência que homem e masculino podem tanto significar corpo feminino, olha só, quanto um corpo masculino. E que a mulher feminino podem tanto significar um corpo masculino quanto feminino. Percebam aí essa distinção? Então, ela diz: olha, você pode ter gênero masculino no corpo masculino, mas você pode ter gênero masculino num corpo feminino. Então, ela começa, ou ela dissocia claramente aqui, o gênero do sexo. E você pode ter alguém do gênero feminino num corpo feminino,
mas você pode ter alguém do gênero feminino num corpo masculino. Esse seria a espécie é o que o pessoal chama de transgênero, né? Ou a expressão também muito comum é o transexual, né? Que separa, que faz uma cisão entre o meu corpo biológico e o papel que eu desempenho. Perceba que, embora esse pessoal do movimento de gênero tente romper o aspecto ontológico, eles ainda falam de um gênero que a pessoa é aquilo. Eles não deveriam usar tanto a frase, o verbo ser, porque se eles acham que é uma questão meramente de papel social, eles deveriam apenas enfatizar o fazer, aquilo que a pessoa faz, não aquilo que ela é. Mas eles continuam falando que a pessoa tem um gênero tal, ou é do gênero tal. Então, embora eles queiram se livrar totalmente do aspecto da identidade, ok? Eles queiram se livrar totalmente do aspecto do ser, de algo absoluto, eles acabam sempre voltando para isso. Antes da gente falar um pouco da questão histórica, né? Não sei se eu vou conseguir andar muito na questão histórica, mas pelo menos mencionar algumas coisas aqui. Eu queria só mostrar rapidamente alguns livros importantes, se você quer entender um pouco mais esse movimento, né? Alguns livros importantes sobre esse tema. Tá? O primeiro deles que está ali, esse verdinho aqui, é o livro da Margaret Peters. Ela é uma estudiosa católica, né, que começou a pesquisar essa questão de gênero. Ela faz críticas muito assertivas, interessantes e explica um pouco melhor o histórico desse movimento de gênero. Né? Foi publicado pela editora Paulo, se chama O Gênero, uma norma política e cultural mundial. Então, se você quer ter uma introdução a esse movimento de gênero, a discussão, né, esse é um livro para você adquirir, entender um pouco melhor o que está por trás disso e como as feministas, né, o movimento LGBT tem tentado, por meio de normas aí mundiais, impor sobre as culturas locais algo que é totalmente estranho. Né? Não sei quantos de vocês assistiram, por exemplo, aquele vídeo em que há a discussão de um órgão, né, mundial, não governamental, lá na África, a discussão de uma nórdica, de uma mulher nórdica com uma africana. E essa africana falando, olha, vocês falam tanto de descolonizar, né, no sentido de que a Europa influenciou demais a África, agora os europeus têm que deixar os africanos serem quem eles são, mas vocês veem que toda essa discussão de gênero e tudo mais e tal, que pra gente não existe. A cultura africana nunca lidou com essa distinção entre o ser homem e o sexo masculino. Né? Nunca lidou com essa distinção entre o ser mulher e o sexo feminino. Para a cultura africana as duas coisas estão associadas. Então há uma tentativa de se impor uma ideia. E a Margaret Peters, que ela escreve, acho que o livro original está em francês, ela vai lidar com essa questão. Você tem esse outro livro aí, The Global Sexual Revolution, né? E o subtítulo é muito interessante, né? A destruição da liberdade em nome da liberdade. Eles querem ser tão livres, mas tão livres, que acabam perdendo a verdadeira liberdade que eles têm, né? E impondo sobre os outros aquilo que eles pensam. Né? As culturas não têm mais liberdade, né? As religiões não têm mais liberdade para ensinarem o que pensam. Eles têm que se sujeitar a esses movimentos minoritários. Então, esse é um excelente livro, pena que está caro, eu estou namorando esse livro já lá na Amazon, né? Está na minha lista, agora estou esperando para poder comprar. Tem esse livro aí, A Agenda de Gênero, tá? The Gender Agenda, que você encontra esse livro em português, ok? Não o livro, mas um resumo desse livro, trechos e excertos desse livro, que foram disponibilizados por movimentos católicos. Então, vocês percebem que nesse ponto, evangélicos e católicos estão lidando do mesmo lado, no sentido de que tanto evangélicos quanto católicos acreditam numa ordem natural, certo? Que Deus criou, que Deus estabeleceu. O movimento de gênero afeta, né, ou agride aquilo que tanto católicos quanto evangélicos afirmam sobre quem nós somos como homem, quem nós somos como mulher e a maneira como Deus fez a humanidade em geral. Então ele tem trabalhado muito nisso e alguns padres aí, eles meio que traduziram, resumiram esse livro aí, Agenda de Gênero. E você vai encontrar ele em PDF, disponibilizado, não tem problema nenhum, você pode baixar, tá? Porque é parte, é trecho, e eles mesmos disponibilizaram. Inclusive com algumas partes já marcadas, realçadas, então você não precisa nem ter o trabalho de ficar realçando no seu PDF, já está lá tudo marcadinho, bonitinho, eles mesmos colocaram e disponibilizaram na internet. Então é um livro interessante, né?
a Daly O'Leary, né, é uma mulher, ela discute muito bem essa questão, e é muito legal, né, porque a gente vê mulheres falando disso, né? Porque quem está com toda essa ideologia de gênero é a galera do movimento feminista. E aí você tem mulheres rebatendo esse movimento do feminismo. Não sei se quantos lembram que eu disse ontem, né? O oposto do feminismo não é a masculinidade, né? O oposto do feminismo é o machismo, né? Porque tanto a feminista quanto o machista, eles não aceitam o outro sexo, eles diminuem o outro sexo, né? Mas o que Deus criou é a complementaridade entre masculinidade e feminilidade, onde há um respeito mútuo, mas também há papéis distintos, né? Há um livro também chamado A Ideologia de Gênero, de um escritor, que agora não lembro se ele é mexicano ou argentino, se ele morou nos dois lugares, que é o Jorge Scala. Tá? Esse livro é um livro interessante, saiu de uma editora pequena aqui no Brasil, que ele vai mostrando como a ideologia de gênero é um movimento totalitarista, né? É a tentativa de se impor uma única visão de mundo sobre a sociedade como um todo. Então, fala-se tanto de liberdade, de multiculturalismo, mas você tenta impor uma visão sobre toda a sociedade. Quer dizer, evangélicos não têm o direito, da perspectiva deles, de pensar diferentemente deles. Senão nós vamos ser chamados de fascistas e tudo mais, né? Não, passarão, né? Então o Jorge Scala, ele mostra como esse movimento é muito forte. Desculpa, é que eu lembrei de uma imagem muito interessante. Qual que é o nome dela? Aquela candidata agora pelo pessoal à presidência, aquela menina, qual é o nome dela? Quem lembra? Ela estava, não sei quantos viram ontem lá na manifestação do Lula, ela estava com algo assim, não lembro exatamente a frase, mas era tipo, brigue com uma menina. Ou seja, corajosa. A ideia é exatamente reverter isso, quer dizer, uma característica masculina, né, de proteção, de que o homem é quem protege a mulher, ok? É o homem quem cuida da mulher, agora não. Né? A mulher era livre para se cuidar, para fazer o que ela quer com a vida dela. Eu lembro de uma situação muito interessante, desculpa esses parênteses aí, talvez a gente não vai conseguir ver todo o histórico, depois a gente começa. Manuela Dávila, ela mesma. Então, cuidado com ela, mas tem um negócio interessante. Há um tempo atrás a gente recebeu, se não me engano, foram 2 norueguesas na nossa igreja, estavam com uma colega delas, que era nossa conhecida, elas assistiram ao nosso culto, evangélicas, né, ou protestantes, e foi muito interessante quando eu fui, elas foram lanchar em casa, né, naquela época era a casa dos meus pais ainda, elas foram lanchar em casa e eu fui servir um suco para uma delas. Eu é que sirvo o meu suco, né? Então a ideia básica é essa ideia do cavalheirismo. Não existe no movimento feminista. Tá? Esse negócio de você ficar abrindo porta para a mulher é um insulto da perspectiva delas para as mulheres. Né? Tanto que era muito interessante, que às vezes a gente tinha algumas aulas na universidade com feministas, né? E eu lembro com a minha mulher que a gente falava assim, não vamos falar para elas que a gente mexe a mesa, depois a gente falar que a gente que coloca a mesa para lá e para cá, elas vão achar que a gente está agredindo elas, deixa elas participarem, ajudar a puxar a mesa também. Então a coisa está meio Sinai. Tá? Então é uma imposição de uma cultura totalmente avessa ao que o pensamento judaico-cristão, né, desenvolveu ao longo dos séculos. Tá? E esse cara que está aí, né, não é um livro, tá? É o Klaus Schwabach, né, o Schwabach. Ele é diretor da Faculdade de Teologia Luterana em São Bento do Sul. Tá? O que me chamou a atenção desse cara? Esse cara, ele é um pastor, ele é um professor dentro do movimento luterano brasileiro. E o movimento luterano brasileiro já comprou a ideia de ideologia de gênero, ok? Defende questões ligadas à ideologia de gênero, você tem mulheres exercendo pastorado. Né? Eu lembro de estava fazendo a minha validação numa faculdade no Paraná, e assisti uma aula e uma pastora luterana levanta e fala, porque a Bíblia tem essa cultura patriarcal. Então isso é muito forte dentro do movimento luterano. Eu lembro quando eu fazia o meu estágio, quando eu fiz um dos meus estágios também no Paraná, numa casa de recuperação, né, trabalhando, fiquei 3 semanas lá ajudando, e você tinha uma pastora, que quando ela orava, ela ministrava lá
pessoal que estava se recuperando, ela ministrava ali: Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Pai e a nossa Mãe. É essa a ideia. Eles estão revertendo até mesmo a questão de Deus. Deus é sempre dirigido no masculino na Bíblia, na verdade. Ele é o Senhor do universo, não é a Senhora do universo, né? Ele é descrito como o nosso Pai. Mas o movimento feminista tem tentado reverter isso. E aí, o curioso foi ver, quando eu fui assistir o culto na igreja luterana, participar do culto, na hora da ceia, o que a gente tem? A pastora dirigindo a ceia e o marido dela, o diácono, ajudando, né? Então a gente começa a ver a reversão de papéis. E o Klaus Schwabach, ele tem desafiado isso. Eu achei esse cara extremamente corajoso. Então, você tem uma revista chamada Vox Scriptura, uma revista antiga, que alguns professores meus escreveram, na última revista que saiu, ele escreveu um texto fazendo uma crítica à ideologia de gênero, explicando para as pastoras, entre aspas, né, luteranas, porque a Faculdade de Teologia Luterana estava se posicionando contrário ao movimento de ideologia de gênero. Esses artigos estão disponíveis por aí, tá? Você acha, a Vox Scriptura tem disponibilizado os artigos na internet, então você consegue acessar e ler, né? Depois eu posso passar o nome dele direitinho, você digita no Google lá, você acha, e vale a pena conhecer. Tá? Então, não sei, a gente não vai conseguir ver o histórico, tá legal? Porque eu quero também dar uma olhada para aquilo que a Bíblia diz. Mas eu vou disponibilizar esse material, porque acho que é 11, 10, 11, 20 a gente tem que parar, não é isso? Mais ou menos. Então, porque eu quero olhar para as Escrituras, né? Não adianta a gente ver toda essa confusão e esquecer o que a Bíblia coloca. Mas só um breve léxico aqui, o próximo disso. Olha só alguns termos que esse pessoal está usando, né? Então você tem a ideia de transgênero, né? Que é aquilo que a gente viu, a ideia do indivíduo que ele tem o sexo X, mas tem o gênero Y, né? Ou o cisgênero é o heterossexual. É aquela pessoa que age conforme a natureza, mas eles criam um outro nome para ficar mais bonito, né? Para ninguém entender e achar que eles estão comunicando. Aliás, a academia é assim, né? Quanto menos você comunica, mais erudito você é, né? Infelizmente, é esse o ambiente acadêmico que a gente vive. Você tem o intersexo, que é a questão do hermafroditismo, né? Aliás, essa diferenciação entre sexo e gênero começa com a pesquisa de um psiquiatra, que vai lidar com essa questão do hermafroditismo. Então, só dar um histórico aqui rápido de como nasce, né? E esse psiquiatra ele vai lidar com gêmeos, aí ele está estudando hermafroditismo e tal, e a tese dele é que a criança só define o sexo dela depois dos 2 anos de idade, que ela vai entender qual é o papel de gênero dela, qual é o papel social dela, né? Ele relaciona o gênero com aquilo que nós fazemos e dizemos, que é diferente do nosso sexo biológico, segundo ele. E ele, o que ele fez? No meio das suas pesquisas, pais têm filhos univitelinos, tá? tem gêmeos univitelinos, 2 meninos, tá? Mas um desses meninos, na hora de fazer a circuncisão, né, do órgão genital, parte do órgão é amputada. E aí os pais vão conversar com esse psiquiatra e falar: o que a gente faz agora? Aí ele fala: amputa de vez o órgão sexual e cria ele como menina. É uma espécie de laboratório que ele tentou fazer com esse garotinho. Né? Só que ele era menino. Né? E a história foi tão trágica que depois de um tempo, quando tinham 14 anos, eles tinham dado o nome de menina para esse menino, que tinha o seu órgão sexual amputado. Criaram ele como menina, mas na adolescência dele ele começou a se identificar: não, falou, eu sou menino. Né? Mudar o próprio nome, e a história é tão trágica que esse menino que tentaram tornar ele menina acaba se suicidando aos 38 anos de idade. Tamanha confusão que ele viveu. Né? Então, assim começa a história da diferenciação entre sexo e gênero, né? Para vocês terem uma ideia. Então, esse médico estudando essa questão do hermafroditismo, ele começa a criar a distinção entre gênero e sexo que não existe. A gente sabe que o hermafroditismo é uma coisa totalmente... é algo aberrante, quer dizer, é algo não natural, é algo raro, né? E é consequência da queda, né? Essas aberrações começam já com o fato da queda. O pecado ele traz consequências físicas para a humanidade também, a ponto desse tipo de coisa acontecer. Mas são questões que você consegue lidar bem pontuais.
não diz respeito à norma, não diz respeito à regra, à maneira como nós somos criados por Deus. Né? Então, eu vou pedir para a gente ir lá, depois a gente passa aqui uns slides sobre o aspecto histórico. Né? Deixa eu colocar no slide 22, se vocês puderem colocar só no slide 22, tem uma citação da Dale O'Leary aí, Larry O'Leary, no slide 22, que é muito interessante, tá? Como a gente vai falar da questão histórica, vamos só dar uma lida no que ela diz aí. Ela fala: é verdade que a história está repleta de histórias de abusos contra mulheres, de rejeição de seus direitos e de violência contra elas. Mas também está cheia de abuso, violência e negação dos direitos humanos em geral. Homens, mulheres e crianças sempre foram vítimas. Nem toda vez que uma mulher foi abusada era necessariamente por ser mulher. Ninguém pode negar que as mulheres sofreram, mas a indignação com o abuso das mulheres não resolve o problema. Concordar com as feministas que as mulheres têm sofrido não implica concordar com a solução das feministas para eliminar o sofrimento. As feministas oferecem soluções revolucionárias e radicais, quando seriam suficientes mudanças bem mais simples. Uma mulher que vai ao médico por causa da infecção de um dedo do pé está procurando uma solução simples, não a amputação de seu pé. É verdade que uma guilhotina resolveria o problema das enxaquecas, mas a maioria das pessoas não a vê como uma solução possível. Então, você tem um problema com a enxaqueca, você vai tomar um remédio para a enxaqueca, você não vai cortar, você vai decepar a sua cabeça. O que ela está falando é que a proposta das feministas é exatamente essa. Elas trabalham com uma ideologia por trás do macabro do sofrimento das mulheres ao longo da história. É verdade que as mulheres muitas vezes foram maltratadas ao longo da história, que houve bastante abuso em relação às mulheres, mas também houve em relação a crianças. Também homens sofreram já abusos. Né? Então, as feministas criam essa capa de sofrimento, dificuldade, de opressão, que algumas mulheres experimentaram, tanto que a Dale O'Leary ela falou assim: olha, a história, a maneira como as mulheres, como as feministas pintavam o quadro das mulheres em geral, eu não consegui entender porque eu não vivia isso na minha família. Eu vivia num contexto que meu pai me respeitava como mulher, em que o meu marido me respeita como mulher. Então, para mim é muito estranho ver essa visão negativa que elas têm do papel feminino. Mas elas usam alguns casos específicos para tentar proclamar uma suposta libertação das mulheres e uma igualdade nos papéis de homem e mulher. E aí eu quero ir com vocês para Gênesis 1 e 2 rapidinho. No slide 24 tem uma figura aí, eu mudei, né? Slide 24, tá? 24, esse daí eu acho que está lá na frente, né? É o mesmo, será que é o mesmo PowerPoint que eu passei? Isso, Antes, eu usava, quando eu dava aula, eu usava uma figura, depois eu descobri que os testemunhas de Jeová usavam a figura que eu usava. Então, dei uma mudada, aí eu coloquei essa daí, está mais bonitinha, né? Mas, o slide 25, tá? Tem um ponto importante aí, slide 25, ok? Dá uma olhada em Gênesis 1, 26 a 28, rapidamente. Gênesis 1, 26 a 28. E olha que interessante, quando a gente olha para a criação dos seres humanos em geral, a gente percebe que Deus cria a humanidade como um ser dual, né, como um ser tanto masculino quanto feminino. Né? Então, observe aí Gênesis 1, 26 a 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem entre o chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se movem pela terra. Então, observe aí, quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria a humanidade e dá à humanidade o papel de dominar ou de cuidar da criação, Ele cria o ser humano como um ser dual, como um ser masculino e ao mesmo tempo feminino. Então, perceba aí, especialmente Gênesis 1, 27, né?
Criou Deus o homem. A palavrinha que nós temos aí para homem é a palavra Adão. Essa palavrinha aqui, tanto que eu acho que a NVT, quem tem NVT deve ficar o ser humano, né? A palavra Adão, ela é uma palavra para indicar a humanidade como um todo. Quando você quer se referir a um homem, no hebraico, especialmente um homem, você vai usar o termo Ish, que é um homem masculino, né? Não tem homem feminino na Bíblia, tá bom? Os que são criticados por Deus. Então, o homem masculino, a masculinidade é usada a palavra Ish. A palavra Adão geralmente é uma referência à raça humana, ao ser humano em geral. Então, o texto aqui está falando não da criação do homem masculino, está falando do ser humano, da criação do ser humano. Então, o ser humano como um todo é criado homem e mulher. Olha só o finalzinho do versículo 27 aí. Homem e mulher os criou. Aqui os termos hebraicos, que são os termos Zahar e Nekevah, né? São os termos usados para se referir aos animais macho e fêmea. A ideia básica é que quando Deus cria a humanidade nessa natureza dupla, como homem, macho e como mulher. E isso faz parte da identidade de cada ser humano. Ele é um ser humano macho, homem, ou é um ser humano mulher. E isso diz respeito a quem ele é, a estrutura dele. Então, observe que todo o relato de Gênesis, quando a gente olha para o relato de Gênesis, em nenhum momento a gente vê, Gênesis 1 especialmente, Deus fazendo distinção do sexo dos animais. Diz que ele criou as aves do céu, que ele criou os peixes do mar, que ele criou os animais que se rastejam sobre a terra, o gado em geral e tudo mais, mas não se fala, ele criou cada um macho e fêmea. Mas isso é mencionado quando se fala da criação do ser humano, mostrando que, embora exista uma natureza dual, homem e mulher, ambos são portadores da imagem de Deus. Ambos têm a mesma dignidade diante de Deus. Essencialmente, isto é, como seres humanos, homem e mulher são iguais, como humanidade. Mas, ao mesmo tempo, no seu aspecto biológico, sexual, eles são distintos. E faz parte da humanidade essa unidade de distinção, que é vista não como oposição, mas como complementaridade. Então, parte da minha identidade é o fato de eu ser um ser humano, mas a masculinidade também está ligada à minha identidade. E ela precisa ser respeitada. E o fato da minha esposa ser mulher não a torna menos digna como ser humano, embora ela seja distinta de mim como mulher. Então, Gênesis 1, 26 a 28, trabalha aqui na ideia de igualdade em termos de dignidade, de essência. Como humanidade, a nossa dignidade diante de Deus é igual. Homem e mulher são portadores da imagem de Deus. Homem e mulher refletem Deus triuno e são dignos, um tanto quanto o outro. A Bíblia não deprecia a mulher. A Bíblia não coloca a mulher como uma categoria subhumana. Não, ela é tão humana quanto o homem. Embora a distinção masculino e feminino exista, né? É muito interessante aqui no processo de criação do ser humano o fato de que Deus se envolva com a criação do ser humano, né? Sempre que a gente lê ali nos versículos anteriores, é sempre Deus falando assim: faça ou surja seres vivos, né, das águas, ou cresça. Mas quando ele fala da criação do ser humano, ele usa a primeira pessoa do plural: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Então, Gênesis 1 enfatiza a igualdade e dignidade. Quando a gente vai para Gênesis 2, eu queria só para a gente dar uma passada rapidinho, está lá no slide 28, tá bom? Rapidinho aí. Homem macho antes da mulher. Né? Então o processo foi: Deus não pegou do barro ao mesmo tempo e fez o homem, e depois ele pegou do barro e fez a mulher. Não foi isso que aconteceu. E há um processo didático aqui em Gênesis 2, de mostrar quem precede quem em termos de função. Então é muito proposital o fato de que em Gênesis 2 Deus cria o homem e a partir da costela do homem ele faça a mulher. Ou seja, embora a mulher seja a imagem de Deus como o homem é, a imagem de Deus na mulher é derivada da sua criação no homem.
ela é imagem de Deus porque Deus a criou a partir do homem. E aqui é um processo em que Deus está indicando precedência, que Paulo vai usar em 1 Coríntios 11 para indicar por que o homem é o cabeça da mulher. Lá em 1 Coríntios 11, até a discussão do véu, é um texto que vocês devem conhecer. Deus fala, porque não foi a mulher formada, não foi o homem, formado da mulher, mas a mulher do homem. Paulo vai usar essa característica de precedência, o fato de que a mulher é feita a partir do homem, para indicar que o homem é o cabeça, é o líder, é aquele que tem a função de liderança, de tomar a frente, e a mulher tem esse papel de apoiar essa liderança masculina. Tem a ver com identidade. Olha só, quando o homem vai dar nome para a mulher aí, deu uma desconfigurada, né, que a fonte hebraica não está aparecendo aí, mas ele fala assim, essa afinal ossos dos ossos, carne da minha carne, ela se chamará Ishá, mencionei ontem, porque do Ish ela foi formada. Perceba, a própria identidade da mulher é vista a partir da identidade do homem. Ela é reconhecida como Ishá porque ela deriva do Ish. Ela é igual ao homem, ela é carne da sua carne e osso dos seus ossos, mas ela tem uma distinção, a ponto dela ser identificada como feminina, Ishá, uma partícula no hebraico, no finalzinho ali, a partícula feminina, uma terminação feminina, porque ela provém do Ish, masculino. Tá, então essa questão de origem, o fato da mulher ser feita do homem, indica já em Gênesis 2 uma precedência de papéis, de função. Um outro aspecto aqui muito interessante, quem dava nome no Antigo Oriente Médio exercia autoridade. Se você pega os relatos de Gênesis, é muito interessante em algumas situações, em que diz assim, que ela gerou a criança, e quem deu o nome, quando fala, e ele deu o nome, usa-se um verbo masculino. Geralmente o pai que dá nome para a criança no Antigo Testamento. E dar nome tinha a ver com a autoridade. O homem dá nome aos animais, ele exerce autoridade sobre os animais. E aquela que é a sua igual, que é digna, tão digna quanto ele, tão ser humano quanto ele é quem dá nome para a mulher. Isso aqui tem um propósito didático em Gênesis, é mostrar quem é que exerce a autoridade nesse relacionamento. Agora, a autoridade não significa diminuir o outro, significa assumir um papel de liderança, uma função diferente do outro. Eu gosto de usar a ilustração de pai e filho. Meu pai ele sempre exerceu autoridade sobre a minha vida enquanto eu estava na minha casa. Na casa dos meus pais. Agora, o fato de meu pai exercer autoridade sobre mim como filho não me tornava um ser humano menor ou inferior a ele. Eu era tão ser humano quanto ele. Numa empresa, você tem lá, sei lá, o presidente da empresa e você tem gente numa hierarquia inferior. O fato deles desempenharem funções diferentes, papéis diferentes, não torna aquele que exerce o papel abaixo, humanamente inferior a quem faz o papel de liderança. Ambos são tão humanos e merecem a mesma dignidade e o mesmo respeito que o outro. Então, existe aqui uma igualdade em Gênesis 1, são imagem de Deus, são portadores da imagem de Deus, homem e mulher, mas existe uma diferenciação em Gênesis 2. Alguém exerce o papel de liderança, alguém apoia esse papel de liderança. E aí, tem um trechinho aí de Gênesis 2, 18 e 2, 20, né, que a gente mencionou ontem, né? Pode colocar no 29, no slide 29, né? Mas olha só o 2,18 aí. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei alguém que lhe auxilie e corresponda. Lembra que eu mencionei ontem, né? Isso, uma auxiliadora que seja correspondente. Perceba, aí Paulo vai usar também essa ideia para falar lá em 1 Coríntios 11. Olha, não foi a mulher criada, não foi o homem criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Ela é criada para auxiliar o homem, para apoiar o homem no seu papel de domínio sobre a criação. Ela é chamada de ajudadora, porque no relacionamento a dois, ela tem o papel de auxiliar, de complementar, de apoiar, e não de tomar a frente nas decisões. E Paulo vai usar, na 1 Coríntios 11, essa ideia. A mulher é criada a partir do homem, e a mulher é criada para o homem. Paulo vai dizer, embora a mulher seja tão digna quanto o sexo masculino,
ela tem um papel de apoiadora e não um papel de autoridade ou de liderança. E aí nós vemos Satanás em Gênesis 3 revertendo esse papel. Como eu mencionei ontem, não é para o homem que a serpente diz, olha, come da fruta, é para a mulher. Em Gênesis 3 começa-se a reversão dos papéis. Em Gênesis 3 a mulher toma frente, ela pega do fruto e ele aceita o fruto que ela dá. Em Gênesis 3 o homem que deveria dominar as criaturas, não é, que Deus criou, não é isso? Domine sobre os animais que se rastejam pela terra, ele se submete à proposta da serpente que come da fruta. Olha a inversão aqui de papéis. Mas é muito interessante quando a gente chega em Gênesis 3:9, quem é que Deus chama a responsabilidade em Gênesis 3:9? Ele não fala, Eva, onde estás? Ele fala, Adão, onde estás? Embora no processo de queda a serpente buscou reverter os papéis de masculinidade e feminilidade, Deus em Gênesis 3:9 traz o homem à sua responsabilidade, falando, você era o responsável como líder desse casamento, você deveria ter tomado a decisão, e agora eu te chamo a responsabilidade em primeiro lugar. Quando Deus traz as maldições da queda, cada um tem a sua maldição específica. Mencionei ontem. Uma aumenta as dores de parto, o homem sua agora mais a cabeça para poder tirar o trabalho da terra. Há uma funcionalidade, queridos, que eu quero enfatizar aqui, que faz parte a cada sexo, que faz parte da nossa natureza, da nossa identidade. E essa funcionalidade a gente não pode eliminar. A gente não pode capitular movimentos que se opõem àquilo que Deus estabelece na criação. Porque capitular esses movimentos é concordar com o processo da queda. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos recuperando o processo da criação, onde homem e mulher se amam, se respeitam, tratam com dignidade um ao outro, mas onde cada um entende que tem um papel diferente. Um papel que não diminui o papel do outro, mas que se complementa. Bom, vamos orar, depois eu passo o material para vocês. Pai querido, muito obrigado, que a gente pode olhar um pouquinho para como a nossa cultura tem lidado com essa questão de gênero, uma perspectiva completamente equivocada, que distorce a palavra de Deus. Nos ajuda, Pai, como Igreja de Cristo, lembrar, educar as nossas meninas e os nossos meninos para cumprirem o papel que Deus estabeleceu quando os criou, Pai. Há meninos a serem corajosos, a serem protetores, a liderarem, a tomarem a frente, e as mulheres a serem apoiadoras, dispostas, alegres, que não veem a masculinidade como uma ameaça à feminilidade delas, mas que olhem para a masculinidade como algo que as complementa, Pai. Nos ajuda nisso, como igreja, a resgatar o ideal da criação, que o Senhor Jesus Cristo nos permite vivenciar como novas criaturas, Pai. Nós não fazemos mais parte dessa antiga criação, nós já somos novas criaturas e queremos viver como tais, Pai, nos opondo a qualquer tipo de tentativa de eliminar a diferenciação que o Senhor, desde a criação, já havia estabelecido. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.